Oi, pessoal! Meu nome é Juliette, eu sou a sua divulgadora científica aqui do YouTube com mais uma aula de biologia para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações ecológicas desarmônicas. Se você precisa saber, então fica comigo para a gente começar a aula. Antes da gente começar a nossa aula, você já sabe, né? Eu vou pedir para que você, por favor, clica lá nas inscrições, se inscreve no canal, deixa um comentário bem legal para mim, pode ser alguma pergunta, pode ser um elogio, eu adoro receber os comentários de vocês. Não esquece de curtir, tudo isso ajuda muito o YouTube a me ver e eu conseguir chegar em pessoas que estão precisando saber sobre esse conteúdo, certinho? Então, muito obrigada desde já. Pessoal, vamos lá! Vamos falar um pouquinho sobre relações ecológicas desarmônicas. No vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre relações ecológicas desarmônicas, que podem ser relações que acontecem entre indivíduos da mesma espécie ou que podem ser relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Quais são as relações desarmônicas das quais a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre canibalismo, a gente também vai explicar o que significa competição, parasitismo, predatismo e amensalismo. Então, se é isso que você precisa saber, vamos lá! A gente vai começar então falando sobre os tipos de relações desarmônicas que podem existir. A gente vai dividir os tipos de relações desarmônicas em relações homotípicas e relações heterotípicas. Relações desarmônicas homotípicas são aquelas relações desarmônicas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie. E relações heterotípicas são aquelas relações desarmônicas que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Então a gente pode ter, a grosso modo, relações desarmônicas intraespecíficas e interespecíficas, é a mesma nomenclatura, certo? Nas relações desarmônicas, pelo menos uma das espécies sai perdendo, ou com a vida ou com algum tipo de perda, tá? E aí a gente tem, dentre elas, o canibalismo. Canibalismo é quando eu tenho uma espécie se alimentando de outro indivíduo da mesma espécie, tá? Então isso é uma relação intraespecífica, certo? Dentro do canibalismo, a gente pode ter como exemplo algumas espécies que praticam este canibalismo. Um dos exemplos é o louva-a-Deus. O louva-a-Deus, a fêmea do louva-a-Deus, ela se alimenta com a cabeça do macho quando ela termina de copular com ele. Então, eles estão no momento de reprodução, aquele momento de love, de amor, e aí, depois que esse momento acaba, a fêmea come a cabeça do macho. Parece péssimo pra gente, mas ela precisa desses nutrientes para que ela ponha os ovos. Então, ela vai acabar fazendo isso mesmo. Essa relação é uma relação de canibalismo. Outra espécie que pratica o canibalismo, e é outra fêmea, é a viúva negra. A viúva negra, depois daquele momento de amor, né, de love com o macho, ela também enrola ele na teia e se alimenta dele. Os pesquisadores acreditam que isso também seja porque ela precisa desses nutrientes para botar os ovos dela, tá? Mas nesse caso a gente tem o macho tentando fugir, né? No caso do louva-a-Deus, a gente não tem o macho tentando fugir, ele fica paradinho ali. Mas no caso da viúva negra, o macho tenta fugir, mas sem sucesso. Outro exemplo de canibalismo acontece entre os tubarões. Adoro saber sobre tubarão, né? Todo mundo gosta. Eu, inclusive, amo tubarão. A gente tem uma espécie de tubarão chamada de tubarão mangona. O tubarão mangona, a fêmea do tubarão mangona, ela não tem placenta, mas ela desenvolve os filhotes dentro da barriga dela. Então esses filhotes, né, eles vão sendo formados lá dentro e eles não têm o que comer, já que ela não tem placenta, não tem como alimentar os filhotes. E ela vai colocando lá uma espécie de vitelo e aí um deles, né, que é provavelmente o mais forte, o que se desenvolveu melhor, ele começa a se alimentar desse vitelo e ele também começa a se alimentar de todos os filhotes e os irmãozinhos dele que estão dentro da barriga dela. Essa é uma questão de necessidade e seleção natural, né? Sobrevive aí o mais forte, sobrevive aí o que vai ser melhor para a natureza, para seguir a vida depois que ele nasceu. Um outro exemplo de relação desarmônica é a competição. A competição
pode acontecer entre animais da mesma espécie. E ela acontece entre animais da mesma espécie normalmente porque eles estão brigando ali por território, brigando por alimento ou brigando pela fêmea, no caso do momento ali na época de reprodução. Quando a gente está assistindo aqueles vídeos, né, de comportamento animal, onde a gente vê dois alces travando uma briga ferrenha, né, por causa da fêmea ou por causa de território, ou quando a gente vê lá um leão, né, que tem várias fêmeas brigando com outro leão pelas fêmeas, esse é outro tipo de competição que pode acontecer. A título de curiosidade para vocês, quando um leão ele consegue ganhar do outro leão, ele leva ali a região e todas as fêmeas. E se as fêmeas estiverem com filhotinhos, ele mata todos esses filhotinhos também. Ele mata esses filhotinhos porque elas passam muito tempo cuidando desses filhotes. Então, se elas não tiverem filhotes, elas vão entrar num período de reprodução muito mais rápido e vão ter filhotes dele. O interesse é que ele mantenha o gene dele para frente e não o gene daquele outro leão. Triste, mas a natureza nem sempre é um mar de rosas, ela não é tão romântica quanto a gente imagina que ela é, tá? Quando a gente fala de competição, a gente também pode falar de um princípio chamado de princípio de Gauss. O princípio de Gauss diz que quando a gente tem duas espécies e essas espécies começam a brigar por território, acontece uma seleção. Isso foi estudado quando eles estudavam paramécios. Então eles estudaram aí dois tipos de paramécios diferentes que viviam, né, no mesmo nicho ecológico, né, tem o mesmo hábito de vida e eles estavam vivendo em ambientes diferentes. Quando esses paramécios foram colocados dentro de um mesmo ambiente, eles começaram a ter uma competição por alimento, uma competição por habitat e aí venceu o paramécio que conseguiu, né, sobressair sobre o outro. Então, normalmente uma espécie acaba deixando de existir e sobrevive a espécie mais adaptada ao meio, certo? O próximo aí relacionamento desarmônico que a gente vai estudar é o predatismo. Bom, predatismo acontece entre espécies diferentes, né? E ele acontece para que as espécies possam se alimentar. Então, a gente tem as presas e os animais que são predados por ela. Quando a gente observa na natureza presas e animais que são predados por ela, a gente começa a perceber também que animais predados normalmente têm um período reprodutivo, intervalos de período reprodutivos muito curtos e nascem muitos filhotes, né? Então, quando a gente imagina aí uma população de ratos, né, a gente consegue perceber que em um período muito curto eles entram em reprodução, né, várias vezes ao ano, e nascem muitos filhotes, porque eles vão provavelmente ser predados por animais maiores ou animais mais vorazes, e eles precisam deixar alguma espécie viva para que ela continue a reprodução, né? Já os animais que são presas, eles têm um período reprodutivo aí mais espaçado e eles também, quando tem esses filhotes, são em menor quantidade, tá? Isso tudo para que a natureza mantenha o que a gente fala em todas as aulas de biologia, que é para que a natureza mantenha o equilíbrio. Ela precisa se manter em equilíbrio. Então a gente tem presas e essas presas, elas vão ser predadas por predadores que vão colocar a situação ali em equilíbrio. Se a gente não tiver predadores, como por exemplo tubarões, né, que mantém ali uma constância na quantidade de espécies, a gente vai ter muita espécie vivendo naquela região, essas espécies vão acabar com o alimento delas e elas depois vão deixar de existir. Então, o predatismo é super importante para o controle biológico das espécies, certinho? E aí a gente vai falar de outro tipo de relação ecológica chamada de parasitismo. Parasitismo acontece quando eu tenho uma espécie que se alimenta de outra espécie, mas ela vive às custas dessa outra espécie. Então, o parasita, ele pode viver dentro do corpo dessa outra espécie, ele vive às custas dela, chega uma hora que ela acaba morrendo, porque ele está se alimentando dos alimentos dela, ou ele pode viver do lado de fora dessa espécie, tá? Quando esse parasita vive do lado de fora, a gente fala que ele é um ectoparasita, ele está vivendo do lado de fora. Então,
Então a gente tem como exemplo os piolhos, por exemplo. Os piolhos, eles podem estar vivendo do lado de fora da espécie que ele está parasitando, né? Humano, por exemplo. A gente também tem os carrapatos, né? Que se alimentam de sangue e vivem ali no pelo dos animais, então eles também estão vivendo do lado de fora. Mas a gente tem os endoparasitas que vivem dentro, por exemplo, do intestino de seres humanos ou de outros animais. É o caso do Ascaris lumbricoides, né? É o caso das tênias Solium e saginata, que causam a teníase. É o caso do esquistossomo, que causa a esquistossomose. Então a gente tem várias doenças aí gravíssimas que levam um ser humano ou um animal à morte, que são causadas por parasitas. Os parasitas existem também nas plantas, tá? As plantas podem ter algumas espécies de parasitas, como, por exemplo, os pulgões, né? Que sugam a seiva das plantas e aí acabam com os nutrientes delas. A gente também tem parasitas vivendo dentro de sistemas digestórios de gafanhotos e de outros animais. A gente precisa parar de achar que parasita é só parasita humano. A gente tem parasitas em todos os tipos aí que a gente pode imaginar de seres vivos, tá? E a gente vai falar do último relacionamento desarmônico, que é chamado de amensalismo. Talvez esse seja o relacionamento desarmônico que a gente menos fala, mas ele existe, tá? O amensalismo é quando eu tenho uma espécie e essa espécie, ela solta e produz algum tipo de toxina que ela destrói uma outra espécie. Então ela não está se alimentando, ela não está predando, ela não está brigando por território, mas o fato dela existir ali, dela coexistir ali, faz com que a outra espécie deixe de existir. Um exemplo clássico que a gente tem, e que vocês podem estar pensando aí junto comigo, é o caso dos antibióticos. Os antibióticos, eles trabalham nesse relacionamento de amensalismo. Antibióticos, para quem não sabe, ele é feito de fungo e fungos matam bactérias. E como eles matam bactérias? Eles secretam aí uma toxina e essa toxina faz com que as bactérias morram. Então, esse relacionamento entre fungos e bactérias é amensalismo. Entre plantas, a gente também tem relações de amensalismo. A gente tem algumas plantas que as raízes delas acabam matando, né, as raízes de outras plantas. Então, é uma relação amensal também. Ela não está fazendo isso porque ela está parasitando, ela está fazendo isso porque a vida dela, a existência dela ali, inibe o crescimento e o desenvolvimento daquela outra espécie. Certinho, pessoal? Bom, a gente falou sobre todos os relacionamentos aí desarmônicos, seja ele intra ou interespecífico. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, que eu tenha falado coisas novas para vocês, exemplos novos para vocês. Se você gostou, deixa seu joinha, não esquece de deixar seu comentário, de se inscrever no meu canal. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre relações intraespecíficas de colônia e sociedade. Um beijo para vocês, até a próxima aula, tchau, tchau!